Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais história de terror para vocês. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, quero pedir para você aí que não é inscrito, que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueçam de ativar as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Só assim então você receberá em primeira mão o conteúdo do canal, assim que o mesmo chegar no YouTube. Agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? A história de hoje é a continuação da história do primeiro vampiro em Chronicle Vampires, escrito pelo nosso amigo Lord Giovanni Antunes. Vamos lá então? Isso me deixou muito interessado, pois dentro da mente dele vi a imagem dessa sobrinha se formando. Uma jovem de cabelos claros, olhos castanhos, mais ou menos 1,70 m de altura. Uma bela jovem de 25 anos. Isso me deixou muito mais interessado em permanecer por lá. Então, durante a noite, eu entrei no quarto do barão e novamente o domino mentalmente e faço ele escrever para sua sobrinha Diana, dizendo que vai se ausentar. Mas o castelo estará nas mãos de um primo distante por parte de sua afinada mãe, mas totalmente de confiança. E após sair do quarto, vou procurar o servo que tentou, com as lembranças, impedir que o barão fizesse o que eu implantei em sua cabeça. E ao encontrar o servo, o mesmo estava em um momento íntimo com o seu namorado, vou chamar assim. Eu achei estranho aquilo, pois eu nunca tinha presenciado dois homens se relacionando sexualmente, entre si no caso, mas não me importei. Então o servo veio me beijar na boca. Eu não me importo, pois seria o último beijo dele, pois após me beijar, eu retribuo cravando-lhe os caninos em sua jugular e seguro o outro com a minha mão esquerda, e após eu sugar todo o sangue do primeiro, eu me volto para o segundo, enfio minha mão direita em seu peito e arranco o coração, e o degusto. Ainda pulsando, devoro. Devo confessar que foi saboroso demais. E após isso, jogo os corpos ao mar, pela janela. E já pela manhã, chega o escrivão e ninguém notou a ausência dos dois servos. Já eram tantos e, feito o documento, agora sou proprietário oficial do castelo. E após a saída do escrivão, que levou consigo a carta para a Lady Diana, eu tranco as portas e janelas do castelo e elimino todos que ali estavam. Nem os filhos dos servos sobreviveram. Pronto. Tudo que pertencia ao barão agora pertencia a mim. Só bastava trazer Vanessa, Lorraine e uns poucos lobisomens, pois o castelo de Wessex ainda me pertence e precisava cumprir a parte do meu acordo com Velcan.
e ele me trouxe uma dezena de mulheres para que eu possuísse e começasse a criar a prole de Lycan. E em apenas 2 dias já havia possuído 8 das 10 mulheres. Mas digo que não vou copular com as outras. E Velcan agora diz que quer meu sangue. Mas ao invés de dar-lhe o meu sangue, eu lhe dou uma mordida fatal em seu pescoço. E foi assim que vampiros e lobisomens se tornamos inimigos mortais. Mas descobri que não havia segredo para se criar muitos contatos. Apenas que os lobisomens eram humanos e mais sociável que nós, os vampiros. E após eliminar Velcan, eu precisaria de outra pessoa para tomar conta do castelo quando eu estivesse caçando. E não poderia ser um lobisomem, pois após eu eliminar alguns deles em Londres e sem o controle de Velcan, nós não seríamos aliados novamente por muitos anos. Bem, mas também não poderia ser um vampiro. Então, percebo que eu deveria ter pensado nisso antes. Mas agora eu teria que buscar Vanessa e alguns servos. Aí voltava o problema da morte de Velcan, pois quem poderia tomar conta do castelo de Wessex? E repentinamente eu penso, existe muitos admiradores de vampiros e está na hora deles conhecerem o primeiro vampiro. Vou até Londres, atrás desses seguidores, pois lá haviam cultos para todos. Bem, eu ando pelas vielas de Londres em busca do local secreto. O local secreto de um desses cultos secretos. Mas para mim nada é secreto, pois o sangue e o pensamento não mentem. Então, atrás de uma fachada de taverna e prostíbulo, eu encontro o que procuro. O local de um culto aos vampiros. E logo que eu adentro no lugar, sinto o cheiro de sangue podre e de vampiros, na verdade, alguns nosferatos, junto com outros vampiros. Enfim, a ralé, a escória da minha espécie. E com um simples olhar, eu os deixo apavorados, pois assim como um cão conhece o seu dono, eles viram que sou um lorde, o que eles nunca serão. Mas eis que me aparece no recinto uma sacerdotisa, vestindo uma túnica vermelha de nome Jenna. Ela me chama atenção pelo nome e pela beleza. Jenna tinha pele alva, cabelos castanhos, olhos castanhos claros, 1,70 m de altura. Realmente muito bonita. Ela então começa a falar em um idioma que eu não ouvia fazia séculos. Ela falava em cimério, um idioma que os romanos chamavam de bárbaro. E agora eu sabia que quem seduzir para me servir no castelo e sem riscos de ser descoberto. Em meio ao tal culto, eles trazem uma jovem nua, pronta para ser sacrificada. Então faço a minha aparição diante daquelas pessoas que estavam ali
e elas se espantam ao ver que me movimentei tão rápido que elas não conseguiram ver. Ainda arrastando um dos vampiros que ali estava, e na frente de todos eu me apresento. Eu sou Lord Giovanni, o primeiro de todos os vampiros. E então alguns dão risadas, dizendo uns aos outros se ele é um louco. Mas então levanto com apenas uma das mãos o vampiro que havia sido arrastado por mim e forço a mostrar os caninos. E ali, na frente de todos, eu o mordo e me alimento do seu sangue. E depois arranco sua cabeça e jogo em cima daqueles que riram. E antes deles terem uma reação, já estou na frente deles e desfiro mordidas em suas jugulares. Assim, em menos de 15 minutos eu totalizei 10 mortes e olho para a sacerdotisa, a Jenna, e ela está sentada, apenas observando tudo. E eu me aproximo dela e pergunto: não está com medo de mim? E era para sentir medo de você, meu lorde? Então me sento ao seu lado e percebo que ela não tem cheiro de medo, igual aos outros que ali estavam. Então, você é o primeiro vampiro, Lorde Giovanni. E o que faz pensar que você é o primeiro de todos? Então solto uma gargalhada e digo: quantos já te disseram que eram o primeiro? Muitos. Quantos desses poderiam andar durante o dia sem medo do sol? Nenhum deles. Mas isso é impossível para os vampiros. Pois bem, Jenna, eu te convido para visitar o meu castelo. Mas primeiro vou me banhar e arrumar roupas limpas. Então olho e vejo um Nosferatus que ainda não tinha fugido e ordeno a ele que me traga roupas limpas e que também providencie o meu banho. Imediatamente sou atendido, como se fosse a única coisa que poderia salvar a vida daquele ser repugnante. Livro-me das roupas ali mesmo, na frente de Jenna, e a convido para se banhar comigo, mas ela se recusa. E então eu ordeno que ela mande suas criadas me banharem, e sou atendido novamente sem perguntas. Eu estava ali descansando na tina de banho, quando uma serva toca no meu órgão genital e eu ali mesmo a agarro na frente de Jenna mesmo, que apenas observa eu tendo relações com uma de suas criadas. E não satisfeito, puxo a outra. E assim eu as possuo, as duas. Então ela me pergunta: Lorde Giovanni, acha que vou me entregar para você? Pois está enganado. Podes possuir quantas servas quiser. Eu não sinto nada. Jenna, você acha que pode mentir para mim? Eu sinto o cheiro da sua excitação. Ouço seu coração acelerado, além de sua respiração mais profunda. Isso se chama desejo, milady. Não sei o que está dizendo e não sei por que tanta demora para alguém que vai incendiar-se na luz do sol. Então dou risada e, já satisfeito com o banho e com o tratamento que tive, saio da tina e me visto.
E assim que termino todo esse ritual, o sol já estava alto no céu. Então a pego pelo braço e digo: Jenna, que tal um passeio até o meu castelo? Ela ainda não acredita e eu a puxo para o sol e dou risada. Dou risadas, pois vejo que ela está com muito medo de eu pegar fogo. E calmamente eu comento que o sol estava ótimo para aquela época do ano. E caminhamos juntos até o meu castelo, onde lhe ofereci moradia em troca de favores e alguns servos que eu possa confiar. A conversa dura quase o dia todo, pois ainda haviam detalhes para serem resolvidos, como a roupa dos antigos moradores e a certeza que eu não mataria a todos. E é quando percebo a lua cheia brilhando no céu por trás do castelo, proporcionando uma maravilhosa vista. A noite prometia ser muito prazerosa ao lado da sacerdotisa, pois ela fazia questão de esconder o seu desejo de ser possuída pelo senhor de todos os vampiros. A lua estava alta por trás do castelo e só estava eu e Jenna, a sacerdotisa, ali. E meu desejo de tê-la era grande, mas eu estava tentado a me conter, pois eu queria os favores dela e não poderia tentar fazer algo que ela não quisesse. Tinha que usar de astúcia. Então ela me diz estar cansada e que precisava descansar. E eu digo-lhe: você pode escolher o quarto que quiser e será seu. Eu preciso de um banho antes de dormir, mas não trouxe nenhuma serva comigo. Como farei? Eu entendi a mensagem subliminar e digo a ela: se é só isso que a milady deseja, eu mesmo providencio seu banho. Mas como pode ser, se denomina o senhor de todos os vampiros e vai providenciar um banho para mim? Bem, eu não me importo com isso. Eu prepararei o seu banho. E como prometi, eu busquei água, aqueci, coloquei em uma tina de banho para Jenna e ela se despiu lentamente e entrou na tina. Olhando para mim, disse: não consigo relaxar. Será que o Lorde poderia pôr mais água? E mais água quente, por favor. Farei isso por você, milady Jenna, e logo volto com a água. E quando me aproximo da tina, ela toma a iniciativa e acabamos por ter relações. Tive que ir com calma, pois era a primeira vez dela. Ela nunca tinha tido relações com ninguém antes. Depois que terminamos, ela diz: quero ter um filho teu. Depois que ela diz essas palavras, nos entregamos ao desejo de novo e ficamos lá por mais um tempo. Já pela manhã, acordamos abraçados e logo saí atrás de procurar vítimas. Detalhes: em plena luz do dia. E vou longe, elimino guerreiros que iam em direção a Londres. Mas não foi fácil a batalha. A batalha foi muito boa. E no fim, com alguns ferimentos que logo cicatrizaram, eu retornei ao castelo com uma certa urgência. E lá encontrei Jenna ainda dormindo,
o que eu achei estranho, pois ela não se movimentava. E quando cheguei perto, ela me perguntou: "O senhor quer mais?" Mais tarde, Jenna, agora temos que trazer as coisas do meu castelo de Wessex. Não se preocupe, já mandei irem buscar Vanessa e as outras coisas do meu senhor. A escolha que fiz de seduzir Jenna foi excelente, pois ela fez tudo parecer fácil. Após Jenna ter arrumado tudo para buscar Vanessa, ela propõe que, na verdade, deveria deixar ela em Wessex, pois acreditava que não seria bom tê-la por perto. Eu já havia contado tudo o que ocorreu durante o sumiço dela e o seu retorno, e que eu sabia que ela estava sendo usada pelos anjos como um receptáculo. E ao ouvir a proposta dela, eu concordo em não trazê-la, e nem Morgana, já que não teria mais serventia para mim. E apesar de ter feito algo terrível com Velcan, alguns dos servos lobisomens preferiam vir ficarem comigo, mas, por meu desejo, também não trouxeram Lorraine, pois nada sentia por aquela menina e não a queria nem para ser uma escrava do sexo. No início do mês de setembro, eis que eu saía todas as noites para atacar pequenas bolhas distantes de Bournemouth, para não chamar a atenção dos caçadores das sombras, que com o começo das cruzadas aumentariam em muito o seu número. Na verdade, muitos deles eram ex-cruzados que fugiram de medo do exército de Saladino, alguém que eu precisava conhecer. Em certa vila, eu obtive o conhecimento da existência de algumas bruxas e feiticeiros. Imediatamente fui procurá-los para eliminá-los e não obtive resistência, pois eram, em sua maioria, apenas curandeiras. Mas como tinham o conhecimento de magia negra, eu as eliminei conforme o desejo dos anjos. E em uma certa manhã, quando retornava ao meu castelo, percebi que 3 carruagens iam na mesma direção que eu, mas não ataquei, pois sentia que poderia ser algo útil para mim. Rapidamente passei por elas e cheguei primeiro no castelo, e apenas troquei de roupas e aguardei. Após alguns instantes, chegam as carruagens e da primeira delas desce uma mulher de cabelos claros, com aproximadamente 1,70 m de altura, e a mesma vestia um vestido enorme. Percebi que ela tinha um corpo muito bem feito, mas algo me chamava mais atenção. Os seus lábios eram extremamente lindos, sua pele bem clara. Então ela se dirige a mim com aquela voz suave e pergunta: "O senhor deve ser o Lord Giovanni?" "Sim, eu sou. Mas a senhorita é quem?" A pergunta era apenas para parecer normal, pois eu já sabia que ela só poderia ser Lady Diana. E ela disse: "Lady Diana, o meu tio não disse que eu viria passar uns tempos com ele?" "Sim, mas me disse que você só viria no final do ano. Houve alguns problemas e eu decidi vir agora." "Algum problema?" Com um enorme sorriso no rosto, respondo: "Não, absolutamente não há problemas. Mas o Lorde sabe me dizer quando meu tio voltará de sua viagem?"
Não tenho certeza, pois ele não me falou sobre o seu retorno. Então, solicitei que ela escolhesse o seu quarto. E, para minha felicidade, ela resolveu ficar com o lado oposto do castelo, longe do quarto de Jenna. Mais tarde, na hora do almoço, eu havia pedido que os servos fizessem algo especial e também providenciasse músicos para tocar durante o almoço. Assim que Lady Diana desceu de seu quarto, vi que estava mais deslumbrante que antes. Estava vestida com um vestido vermelho, bem menos volumoso, e que dava para ver melhor as suas curvas, e também agora estava descansada. Seu rosto já não estava com a expressão de cansado, que a deixou ainda mais linda. Nunca outra mulher, além de Milena, me chamou tanta atenção. Logo em seguida, desce Jenna, a sacerdotisa, e ao ver aquela cena, percebe o que acontecia, ou seja, percebe que algo estava acontecendo de diferente comigo. Então todos nós sentamos à mesa e nos é servido vinho, e eu mandei trazerem o melhor que pudessem achar. Após os servos nos servirem o jantar, que sobre as minhas ordens teria que ser os pratos melhores, então nos foi servido fazão e javali assados. E também havia ovos de perdizes e peixes, pães, uma fartura. Tudo para agradar a nobre Lady Diana. E após o jantar pergunto se Lady Diana gostaria de passear nos jardins do castelo. Ela aceita e imediatamente chama Jenna para nos acompanhar. Então saímos os três para andar pelos jardins e durante o passeio Jenna faz uma pergunta para Diana, como se quisesse anunciar que eu era um vampiro. Lady Diana, acredita em vampiros? Ela dá uma risada discreta e responde: não, como poderia acreditar em algo que nunca vi? Por acaso eles também são sarracenos? Me disseram que os guerreiros sarracenos parecem demônios com espadas nas mãos. Agora quem ri sou eu e digo: eu lutei nas cruzadas antes de me tornar um lorde e matei muitos sarracenos. E eles não pareciam demônios, apenas excelentes guerreiros que não temiam a morte. Mas por que o milord Giovanni deixou as cruzadas? Lady Diana, apesar de eu ser um ótimo guerreiro e ter lutado pela Ordem dos Templários, eu preferi voltar e abraçar o meu título de nobreza. Porém, se for preciso, eu ainda sei manejar muito bem uma espada. Lady Diana me olha com os olhos cheios de brilho. Já estava começando a se encantar por mim. Mas Jenna estava tentando de todas as maneiras dizer que eu era um vampiro. Com um ar irônico diz: me perdoe, milady Diana. Não queria estragar a sua noite, mas o Lord Giovanni é o primeiro vampiro do mundo. Lady Diana não se contém e solta uma gargalhada e diz: esta é a coisa mais absurda que já ouvi na minha vida. Então, eu também dou risada, mas olho para Jenna e entro em seus pensamentos e digo: por que está fazendo isso? Não se preocupe, não deixarei de visitá-la em sua cama. Então Jenna
balança a cabeça afirmativamente, sinal que havia entendido o que lhe falei e sabia o que lhe poderia acontecer. Após o passeio, voltamos para dentro do castelo e Lady Diana resolveu se banhar antes de dormir. E eu sigo para o quarto de Jenna. Chegando lá, rasgo suas roupas e a levanto encaixando em meu corpo. E lá nos entregamos a total êxtase, bem selvagem. E quando terminamos todo o ato, que foi muito intenso, eu nada falo. E da janela do seu quarto eu salto no vazio. Mas antes que eu atingisse as pedras da encosta do mar, eu me transformo em uma nuvem de morcegos e saio para mais uma noite de terror e morte para os seres humanos. E aqui termina mais uma parte da história do primeiro vampiro, Crônice Vampirais, escrito pelo Lorde Giovanni Antunes. Lembrando que aqui está bem resumido, tá, meus amores? Se vocês quiserem ver a história sem cortes para maiores de 18, vai lá na página Crônice Vampirais, lá no Facebook. E posso garantir que lá a história está, ó, caliente. Bom, se você ficou até o final do vídeo é porque você gostou do que viu. E se gostou, se inscreve aí no canal, vem fazer parte dessa alcateia, desse clã, dessa família, a minha família. Será uma honra ter você aqui comigo. Também não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei, sem compartilhar esse vídeo, sem deixar o seu comentário, porque ele é de vital importância, que aí sim eu sei o que vocês estão sentindo, se vocês estão gostando do conteúdo, mas lembrem de comentar com respeito, tá? Como eu sempre digo, todos temos o direito de não acreditar, de não gostar, mas o dever de cidadão de respeitar. Quero falar com vocês também. Quem puder e quiser ajudar o canal a se manter, pode estar fazendo isso usando as ferramentas do YouTube. São elas os superchats, os super stickers, o valeu e também tem a opção do Pix. Lá você pode estar ajudando o canal com qualquer quantia. A chave do mesmo é lu.sonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, estará anexado na descrição do vídeo e no primeiro comentário do mesmo. E eu já deixo aqui, ó, a minha mais sincera gratidão a todos vocês que puderem dar esse up, essa força, sabe? Esse gás para o canal. Gratidão mesmo. E se você tem um conto, uma história, um relato, um sonho, uma experiência com o sobrenatural, você pode estar mandando para esse e-mail mesmo, no sonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e eu estarei compartilhando com todos que por aqui passarem. Lembrando que se você não quiser se expor e nem expor os demais envolvidos no seu relato, basta escrever isso quando mandar um relato para mim. E eu garanto o seu anonimato. A sua integridade moral é muito importante para mim. Bom, tem as playlists do canal para quem quiser ficar viajando nos vídeos da Angel, tá bom? Tem também mais 3 canais, o Viajando no Tempo, no plano físico e no plano astral. Tem também o canal da Angelzinha para os seus pequenos e o canal de cortes da Angel, que lá tem cortes, casos criminais, tem... O projeto Lendo com a Angel está lá e o Domingo com o Drácula também. O Domingo com o Drácula é postado um domingo sim e um domingo não, tá bom? E é isso, meus amores. Agora eu quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas, vlogs do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. Hoje quero mandar um beijão para minha irmã também, que está fazendo aniversário. Akisa, beijo.
E quero agradecer principalmente a todos vocês, meus amores, meus inscritos, minha família, meus aterrorizados. Muito obrigado por vocês existirem, segurarem a minha mão e estar sempre dando esse apoio. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois ele já é de vocês. Vocês moram aqui dentro, não pagam aluguel e vocês sabem muito bem disso. Boa noite, meus aterrorizados. Tenham bons sonhos. Eu amo vocês demais. Até o próximo vídeo. Fui! Mua!